não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então também esse negócio do sujeito treinar para fazer esse experimento. Né? É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, aqui eu tenho um dos relatos que é do negócio do Saddam Hussein. Né? Sim. Os estudantes estavam sendo treinados para ter uma visão remota. Estavam. Eu acho que isso é treinável de alguma maneira. Uma técnica mesmo. Né? Eu acho que ajuda bastante quem tem essa visão que atrapalha, entendeu? Mas não era bem o meu caso. Mas quem tem, sabe a Juliana que veio aqui? Ela tem forte isso. A mãe dela então... Visão remota? Pra quem tem, sabe? Mas é o tal negócio, nós não estamos interessados na visão remota, né? Sabe por quê? A gente Não é esse o ponto, porque afinal de contas a visão remota é somente mais uma informação que você vai ter. Depois a gente precisa ajudar aqui, né? Não é isso? A nossa ideia é ter uma consciência mais clara da realidade e da condição da nossa vida. Essa é a ideia. Então, o indivíduo ter essas experiências pode ajudar ou pode atrapalhar, porque depende de como ele vai interpretar a coisa depois. Eu estou dizendo que a maior parte dos estudiosos disso são pessoas que chegam na hora de explicar, elas se confundem todas. Porque a explicação é própria, né? A explicação depende, vamos dizer, tem coincidências, mas... Não é subjetiva, mas depende da formação filosófica que você tenha para tratar, do equipamento filosófico que você tenha para isso. E, em geral, o equipamento das pessoas é muito ruim, porque a formação filosófica é muito ruim. Elas ficam mais perturbadas do que as pessoas que não têm isso. A impressão que eu tenho. Não, eles não é que ficam perturbados. Os autores desse livro não estão perturbados absolutamente. Apenas as ideias deles são esquisitas. Né? Por exemplo, a ideia da onipotência da consciência. Né, que você, vamos dizer, quando você alcançou aquele estado, então você adquire um poder total sobre a sua vida, pode fazer as coisas acontecerem. Eu digo, bom, isso de fato acontece até certo ponto. Mas como é que você vai interpretar isso aí? O fato de que a sua consciência possa produzir fatos. Então, isso quer dizer que a consciência é o centro da realidade? Então, não quantos fatos você produziu? Você produziu o universo? Não, você arrumou um emprego, você fez alguma coisinha assim, quer dizer, as conclusões são grandes demais para a pobreza do material coletado, né? Mas, quando a pessoa é criada, vamos dizer, num meio ou materialista, ou religioso no sentido mais banal da coisa, né, essas experiências têm para elas um impacto formidável. E esse impacto pode, vamos dizer, fazer que saiam buscando explicações, mas não tem equipamento filosófico para tratar da coisa. Agora, eu trabalhando na revista Planeta, eu já vi tudo quanto é esquisitice, entendeu? Nada mais me espanta. Se a casa sair voando, fala, aconteceu, Relatos de OVNIs e coisas, etc. Isso aí é outro abacaxi. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Eu acho que os tal dos UFOs não existem.
que são, vamos dizer, experimentos de controle social, de alucinação coletiva, feita por quem tem capacidade de fazer. Luzes no céu. Porque os indícios de OVNIs, eles são em número imenso, mas de uma incoerência monstruosa. Tem um autor que se chama Aimé Michel. Ele passou a vida estudando ufologia. E ele diz, olha, aqui o pessoal da NASA, do não sei o que, estão aí há 40 anos tentando achar alguma constante nos trajetos de discos voadores e nunca conseguiram. Então é capaz que os voadores vão para qualquer lugar. Não tem coerência, não tem um padrão, não tem nada. É muito louco isso, é? Também acontece o fenômeno seguinte: baixou um disco voador num determinado lugar, todo mundo viu, na mesma hora, no mesmo lugar. Quando eles vão descrever, cada um descreve de uma maneira diferente. Então são coisas que nem se parecem com alucinações e nem se parecem com percepções verdadeiras. Parece um terceiro tipo de coisa, entendeu? Também, para investigar isso, você precisa, a quantidade de informação que você precisa é muito grande, e uma parte da informação é secreta, outra parte é falsificada. Eles não vão progredir muito nesse negócio, não. Vai ficar que nem Aimé Michel, estuda a coisa 50 anos, depois de 50 anos e fala, ó, não estou entendendo nada. O pior que eu achei trágico foi um amigo meu chamado Willy Wirtz. O Willy Wirtz é um doce de pessoa, né? Um cara que estava sempre animado, tanto que ele aos 80 anos de idade, ele mudou para Goiás para criar abelha e disse, né, estou iniciando uma nova etapa da minha vida, né? Era sempre entusiasmado, né? E ele tinha estudado ufologia desde os 15 anos de idade, e a grande mágoa dele, passei a vida estudando isso, nunca vi um UFO. Eu acho que eu não tenho evolução espiritual suficiente. Professor, a gente tem uma noção, a maioria das pessoas acha que tem que milagre é uma ação de Deus, que Deus faz alguma coisa. Mas eu sei, pelas aulas, me pareceu que é mais uma realidade que às vezes aparece e... Não é milagre. Tudo isso que eu estou falando não é milagre. Isso aqui acontece para todo mundo. Isso faz parte, vamos dizer, da estrutura da realidade. Agora, o milagre é uma ação divina mesmo. Agora, tem uma aula que eu gravei sobre o que é um milagre. Sugiro que você assista. O milagre é um acontecimento de tipo específico, tem nada a ver que nós temos isso aí, e não tem como definir um milagre, vamos dizer, como ruptura das leis naturais, não porque nós não conhecemos as leis naturais. Mas precisa ter algumas condições para que você admita como um milagre divino. Isso não é qualquer coisa estranha que acontece, né, que você deve aceitar como milagre. Mas isso aí precisaria de quase um curso específico sobre isso. Não havendo esse curso, tem pelo menos essa conferência, o que é um milagre, que está... Isso está no meu homepage ou não? Está no The Inter-America. Está no Inter-America, né? Eu tinha um seminário também. Tinha? Tá no seminário também, é verdade. No seminário também? Então, tudo isso que nós estamos falando é maravilhoso, mas não é milagre, é? Não é o curso. Isso faz parte, vamos dizer, da regularidade das coisas. Então não requer uma ação divina especial, apenas a ação divina habitual, por assim dizer, normal. A imortalidade a imortalidade humana não é uma... Bom, ela é miraculosa do ponto de vista terrestre, mas não é necessário um milagre extra para produzi-la. O milagre já foi feito. A criação do ser humano, né? Mas também essas discussões sobre milagres, se aconteceram ou não, também o pessoal vem com muita confusão, né? Olha, é inútil estudar filosofia se você não está firmemente disposto a entender alguma coisa. Alguma coisa, não da filosofia, porém da realidade mesmo.
E acontece também que as questões filosóficas, com elas acontece a mesma coisa que com a administração da empresa. Você tem a finalidade específica da coisa e você tem a mecânica interna. A mecânica interna também é interessante. E a gente pode dedicar a vida a isso e não cumprir nenhuma das finalidades. Por exemplo, o indivíduo começa a se interessar por lógica. E fica nisso o resto da vida. E aí tem assunto, meu filho, né? Que não acaba mais. Por exemplo, vamos supor, você é um mecânico, então você aprende a desenhar plantas de automóveis, né? Tá certo? Mas quando é que desenhar plantas de automóveis é um assunto em si mesmo. Tem a sua própria complicação, sua própria dificuldade, né? E não tem nada a ver com a mecânica dos automóveis mesmo, né? A gente pode ser mal desenhista de planta e não ser capaz de consertar um automóvel. Não é isso? Toda atividade humana tem essa dualidade, né? Os seus aspectos, vamos dizer, de ação transitiva, a distinção da Aristóteles, ação transitiva e ação imanente. A ação transitiva que você faz sobre algum objeto, a ação transitiva que você faz, imanente é o que você está fazendo para você mesmo. Então, na filosofia, esse é um enorme problema que eu vejo no ensino da filosofia. 90% do que se faz com o nome de filosofia é pura atividade imanente. São questões filosóficas internas, mas não tem nada a ver com a realidade exterior. Então, aquilo pode ser objeto de infinitos debates acadêmicos e, no fim, o resultado disso é nada. Não afeta o conhecimento humano mesmo. É por isso que o pessoal, vamos dizer, das ciências, o pessoal do laboratório, não estou falando de professores universitários, estou falando de gente que trabalha, que põe a mão na massa mesmo. Eles raramente se interessam pelas questões filosóficas, porque eles acham que aquilo tudo não vai dar proveito nenhum, não vai alterar nada do que eles estão fazendo. E de fato não vai. Agora, se fosse uma filosofia efetiva, então deveria afetar. Entendeu? Quer dizer, essa, vamos dizer, é a minha presunção. Por exemplo, eu acho que essas colocações que eu estou fazendo, esse remanejamento do conceito, ele pode afetar muito, quando se tornar conhecido dos interessados, a maneira como eles conduzem esses experimentos. Pode simplificar muito e tornar muito mais probante, muito mais evidente e, sobretudo, descascar toda esta aura mágica de nova era que eles põem em cima, que só serve para atrapalhar. Como é o caso do Wolfgang Schmidt, né? Com a mecânica quântica. É o que ele fez com a mecânica, claro. Aquilo ali é uma coisa que muda a direção das investigações. Se os caras lerem o livro, quer dizer, não quer dizer que isso vai acontecer necessariamente na história real, mas o livro tem méritos para isso. Livro. Quer dizer, o Enigma Quântico, né? Que é você que está publicando, né? Um mês sai. Então, aquele é um livro que, se um físico praticante estuda, isso muda completamente a direção das investigações dele. Então não pode dizer que não foi afetado pelo livro. Aconteceu com o próprio tradutor, né? O Rafael, né? Sim. Aliás, ele é um físico, né? De profissão. Ele leu o livro, aquilo mudou tudo na cabeça dele. Pô. Mas a maior parte das discussões filosóficas não tem efeito científico nenhum. Sem contar, vamos dizer, os elementos, as disciplinas auxiliares da filosofia, que também são, vamos dizer, um foco de atenção específico. Por exemplo, problemas de interpretação no texto filosófico, né? Problemas filológicos, por assim dizer, problemas semânticos, né? Problemas de história da filosofia. O cara começa a estudar filosofia, ele deriva para uma dessas questões e ele fica o resto da vida ali. Então vira tudo um problema interno do grupo, do círculo dos filósofos, e não vai afetar a cultura de maneira geral. Infelizmente, aqueles que afetam a cultura às vezes são os piores. Você pega os mais loucos, os mais charlatães desses, sempre tem, né? Quem os promova. Pega Heidegger, Wittgenstein, e o pessoal faz um barulho em torno dele. Mas quando pega um cara que está falando uma coisa substantiva, às vezes a pessoa não presta atenção. Você fala Louis Lavelle foi o maior filósofo francês de todos os tempos, incluindo René Descartes. Ninguém lê, ninguém mais lê, já esqueceram.
Mas você pega aí, por exemplo, os novos filósofos, né? O Bernard-Henri Lévy, tá todo mundo ainda lê. Michel Foucault, pessoal, né? Que é uma coisa absolutamente sem proveito. O próprio Wittgenstein não serve para nada, aquilo é inútil. Influenciaram muito mais. Influenciaram Claro, porque são lidos pelos jornalistas. Isso é outra coisa do nosso tempo, né? Quer dizer, quem julga a importância das obras filosóficas são jornalistas, que frequentemente estão interessados mais no que eles chamam um gancho. Um gancho é um pretexto para você escrever sobre algo, um pretexto publicamente atrativo para escrever sobre aquilo. Então, digamos, alguma esquisitice, alguma originalidade a mais, alguma coisa assim, né, atrai muito mais do que a importância substantiva da coisa. Né, Heidegger, por exemplo, quando descobriram que Heidegger tinha colaborado com o nazismo e tal, e daí fez um sucesso extraordinário. Não porque a pessoa gosta de nazismo, mas justamente ao contrário, né, porque se torna atrativo, porque tem um lado demoníaco, né? O Michel Foucault, quando descobriu que ele vinha aqui nos Estados Unidos para ir nos clubes de sadomasoquismo, levar porrada, isso torna o filósofo imensamente interessante. Né? Eu que na vida só levei porrada involuntária, não tenho atrativo nenhum, porra. As porradas que eu dei foram voluntárias, mas as que eu levei foram todas contra a minha vontade. Não pedi para ninguém fazer isso. Mas ele não, ia lá para levar chicotada, pontapé. Tal. Ele dizia que aquilo ele já tinha transcendido a sexualidade, ele tinha descoberto um negócio que estava para lá, era mais interessante que isso. Né? Então é claro que o sujeito é um personagem. Schopenhauer tem alguma coisa boa? Como é? Schopenhauer tem alguma coisa boa? Não tem, mas é muito limitada. Não é um grande filósofo. É um cara interessante, mas não é um grande filósofo. Grandes filósofos foram os seguintes: Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Duns Scott, São Boaventura, Leibniz, Schelling e Edmund Husserl e talvez Eric Wegelin, o tempo dirá, e o Bernard Lonergan e o Xavier Zubiri. Isso é tudo. Mário Ferreira. O Mário Ferreira, sem dúvida. Mas também, você vê, o Mário Ferreira também é um cara que se deixa contaminar esse negócio da nova era, né? Esse negócio da cadeia dos iniciados, Pitágoras, Platão, etc, etc. Jamais saberemos se isso é verdadeiro ou falso. Eu acho que é um mito filosófico, inventado ex post facto. Muito encantadora a história, mas não sabemos se funciona. O senhor tem uma pergunta? Também ele tem certas interpretações do cristianismo que são inaceitáveis. Diga. Eu tenho que fazer um balanço aqui, comigo mesma do que eu vou levar, né, desse curso. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: se eu não perceber esse ser especial, essa imortalidade, nossa, eu não teria aproveitado nada. Sem dúvida. E aí eu queria saber, num processo de educação, por exemplo, eu não trabalho com educação, mas sou interessado, me interesso por isso. Como você conduz a vida do jovem, da criança, para essa percepção? Claro que eu tenho que adquirir o primeiro. Se você adquiriu você primeiro, está resolvido o problema. Eu vou passar isso naturalmente. Não existe nenhuma técnica infalível para isso aí. Porque é sobretudo um ato de vontade. Não é uma técnica que você vai produzir uma causa, ela vai gerar um efeito. Né? Se você quiser ter a consciência agora do seu eu substancial, é só você aceitar que você tem. Quer dizer que você é a mesma pessoa continuamente. É você perceber a densidade da sua existência que vai para muito além do seu pensamento.
isso torna, a única dificuldade para isso é o círculo de movimentos mentais que está o tempo todo atraindo nossa atenção. Então o problema é para onde você dirige a sua atenção. Não é isso? Então, se você for capaz de focar a atenção naqueles elementos que são permanentes e sempre estiveram aí, né? Em primeiro lugar, você acalma um pouco, né? Baixa a bola. Né? Segundo, você tem uma satisfação de existir. Entendeu? Mas a partir da hora que você tem isso, a sua mente vai ficar excitadíssima e vai querer pensar a respeito. Daí o que você faz? Deixa ela ficar excitada e você continua na sua. Né? Por exemplo, uma coisa, pode ter algumas técnicas que ajudem a isso. Por exemplo, quando eu praticava Tai Chi, tinha o negócio de você concentrar num ponto da sua barriga, que é o seu centro de gravidade. Então isso tem uma utilidade física imediata, que é, vamos dizer, ordenar os seus movimentos de maneira que eles sejam mais rentáveis, por assim dizer. Você fazer mais coisa com menos esforço. Né? Mas a concentração naquele ponto, a dificuldade também era essa, quer dizer, a sua mente puxava para outro lugar e você voltava. Se você entrar num conflito com a mente, você perde. Então, deixa ela fazer o que ela quer e você volta, e volta, e volta, e volta. Não é isso? Na igreja russa tem a famosa prece perpétua. Os sujeito fica o tempo todo respirando ritmicamente e fazendo uma prece que chama a prece jaculatória. Né? Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Não é isso? Quer dizer, a sua mente continua pensando em mil e umas coisas, mas você só está interessado naquele ponto. Você adquiriu consciência da sua condição de pecador e você quer o perdão e a redenção. Então o desejo do perdão e a redenção se torna o centro da sua vida. Qualquer prática dessa ajuda na consciência do eu substancial, embora ela não seja o eu substancial, né? Esse é só um aspecto. Então qualquer coisa que ajude você a baixar, vamos dizer, do movimento mental periférico para os elementos que são permanentes, será sempre útil. Né? Uma dica que eu dei para vocês é a seguinte: existe um sentimento de identidade. O sentimento de identidade não é o eu substancial, mas ele existe porque existe o eu substancial. Então, este sentimento de ser você mesmo desde que você nasceu até agora, a sua identidade como o bebê que você foi, né? E você vê que você sempre esteve ali, você passou por tudo, não é isso? E essa identidade permaneceu a mesma. Você também, outra coisa, você reparar que por baixo dos significados momentâneos que você dá à palavra eu, você tem a consciência dessa identidade. Outra coisa, um outro negócio, você lembrar de você mesma em situações absolutamente incongruentes que você passou. E ver, era eu aqui e também era eu lá. E eu sabia que eu era eu. Eu não vejo coerência nessa coisa, e se eu for explicar para outras pessoas, vão dizer que eu estou maluco. Né? Está entendendo? Então, por exemplo, vamos supor, estou aqui dando aula de filosofia, estou falando um negócio muito sensato, daqui a pouco eu encho a minha cara, fico bêbado que nem uma cabra e saio falando besteira. Os dois são eu. Normalmente a gente não quer isso, a gente quer uma imagem coerente. Eu digo, desista da imagem coerente. O que importa é a realidade permanente, que não tem imagem. Está entendendo? Um exercício, não sei de onde eu tirei isso, mas que às vezes eu faço, é observar eu mesmo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, isso eu faço todo dia. Vou trabalhar, então todo mundo chega, bom dia, bom dia. Eu não sei, eu chego todo dia dando risada. É como se eu estivesse me olhando, chegando ao trabalho. Sim, você observar os seus hábitos uma coisa assim. Pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Porque hábitos são um elemento da mente. Eles também são passageiros. Você adquiriu esse hábito algum dia e pode perdê-lo outro. Então, se você se identificar com um determinado hábito apenas porque ele durou bastante tempo, você entra na pista falsa.
aquele negócio, observar-se desde fora. Eu falo, bom, o eu substancial jamais se observa desde fora, porque ele está identificado com ele mesmo. Ele sabe que ele não é outro. A capacidade que nós temos de nos observar de fora depende da nossa imaginação. Na verdade é a mente mesmo. Isso é tudo a mente. Por exemplo, um desenhista, eu estudei desenho. Então eu sou capaz de pegar aqui e ver esta sala desde a perspectiva de cada um. Como eu ia desenhá-la. Tá entendendo? Mas é uma coisa da imaginação apenas. Né? Então, nenhuma habilidade específica da mente ajuda e nem atrapalha essencialmente para isso. Por quê? Porque é um ato de vontade e não o exercício de uma habilidade mental. Trata-se de querer. Querer e, sobretudo, aceitar. Veja que na vida diária, nós, para nós mesmos, somos seres imaginários e não reais. Nós lidamos com a nossa imagem apenas. Não que ela seja irreal em si mesma, ela também é uma parte da realidade. Não é isso? Então, quando você está em público, por exemplo, você só se lembra da sua imagem pública. Você não vai ficar lembrando de cenas íntimas que você viveu, sei lá, com seu marido, com namorado. Não vai ficar fazendo isso. E, no entanto, é a mesma pessoa que estava lá. Está entendendo? Então, operacionalmente, nós usamos somente a parte da nossa autoimagem que é pertinente à situação. Não é isso? Por exemplo, se eu estou apaixonado pela fulaninha, quero chegar lá e falar com ela, eu não vou ficar lembrando das minhas dívidas nessa hora, vou? Claro que não. Eu vou esquecer isso aí, porque isso não é pertinente à situação. E, no entanto, o cara que está apaixonado é o mesmo que está endividado. Está entendendo? Ela não vai aceitar. O menino lá não vai querer. Né? Então eu chego lá e, em vez de entregar a cartinha de amor, eu entrego as contas. Então, por uma necessidade prática, nós recortamos a nossa autoimagem conforme aquilo que é pertinente à situação do momento e apagamos o resto. Tá certo? Mas uma das coisas gostosas do negócio do eu substancial é você lembrar a sua unidade em todos esses momentos. Né? E daí você vê, pô, mas eu sou real. Né? Eu não sou uma coisa que eu pensei. Tá entendendo? E não é que eu sou real fisicamente, não, porque tudo isso é vivenciado do ponto de vista, por assim dizer, executivo. Não é visto. Então, veja, uma coisa, por exemplo, você vê um sujeito tocando piano, outra coisa é você tocar, não é? Não é isso? Quer dizer, então você está curtindo as notas que ele já tocou, mas ele está pensando nas que ele vai tocar. Não é isso? Então é deste ponto de vista do sujeito da ação. E não do ponto de vista de quem está observando, ou de quem está se relacionando. A coisa toda pode se resolver na base, vamos dizer, eu acho que o acesso mais simples é isso, é sob a forma de um sentimento. Você permitir que você mesma sinta a sua existência contínua. Veja, para Deus você é todas essas pessoas que você já foi e as que você será ainda. Você é o bebê, é a pessoa adulta, é o velhinho, é tudo isso ao mesmo tempo. Você pode até projetar no futuro, se imagina como um velhinho caquético. Quer dizer, esse seria eu. E tudo aquilo que você foi, no plano da imortalidade está lá, é tudo simultâneo. Como se fosse dizer, a novela da sua vida, o romance da sua vida, colocar no índice, tudo ao mesmo tempo. Então, mas os relatos são sempre... o ponto de vista da pessoa não muda. Por exemplo, se ela morre com 30 anos, se ela tem essa experiência com 30 anos, ela se vê com um corpo de 30 anos. Eu acho que não, mas você é um corpo de 30 anos agora. Mas e o bebê que você foi? Não, tudo bem. Do ponto de vista da sua história fisiológica, ele já desapareceu. Mas do ponto de vista da eternidade,
ele não é menos você do que aquele que você é agora. O momento presente não tem essa prioridade. Os outros momentos são reais também. Mas por que nessas experiências de pós-morte ela se vê sempre com o mesmo corpo que foi? Não, mas ela enxerga, ela tem posse de toda a sua vida. Todos aqueles momentos estão presentes. Nós podemos, por exemplo, do nosso passado nós podemos nos livrar, entre aspas, né? Esquecendo, ou não pensando nele. Não, aquilo não sou mais eu não sou mais assim. É isso. Mas aquilo foi você também, aquilo está integrado no conjunto. É assim, é você simplesmente assumir a sua vida no fim das contas, né? Sabendo que essa vida foi sua e que ninguém mais viveu aqui. Se tudo isso fosse apenas uma bobagem, para que haveria essa recordação da vida no estado post-mortem? E por que haveria juízo final? O que é o juízo final, senão a presença de todos os momentos do tempo? Então, a consciência do eu substancial abre você para a consciência de eternidade. Daí pela primeira vez você vai saber mais ou menos o que é a eternidade. Vamos dizer, com presença permanente de todos os momentos. Tudo aquilo que foi possível é possível agora.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.